gente, bem-vindos ao canal Rubricano, me chamo Lindy. E hoje eu vim contar um conto pra vocês, né, que algumas pessoas pediram aqui no canal. E esse conto é o do Stephen King, que está aqui nesse livro, né, Sombras da Noite, um dos melhores coletâneas de contos do Stephen King. E o nome desse conto se chama O Bicho-Papão. E o que fala o conto O Bicho-Papão? Um pai vai para um psicólogo, né, relatar o que aconteceu com seus 3 filhos pequenos para esse psicólogo. E ele entra nessa sala, né, desse psicólogo e vai relatar toda a história que aconteceu com ele. E ele começa a falar para o psicólogo que quer só desabafar, porque não existe salvação para ele, porque ele é o pior pai do mundo por não ter escutado os filhos dele. Então ele começa a conversar com o psicólogo e a dizer que os filhos dele morreram devido a um bicho-papão, um bicho do armário. O psicólogo, né, aparentemente fica muito curioso com a história, mas ao mesmo tempo é descrente, né, pela fisionomia dele, que ele parece um homem bem sofrido, bem desgastado pelo sofrimento. Então ele começa a narrar a primeira morte do filho dele, né, que foi mais ou menos na idade de 3 anos. Todas as mortes dos filhos dele aconteceram mais ou menos nesse tempo. Então ele morava junto com a esposa e esse filhinho pequeno numa casa do subúrbio. Então, um belo dia, ele foi colocar o filho dele, né, o filho mais velho dele, para dormir. E aconteceu, né, da criança sempre apontar para o armário que existia no quarto dela e dizer que não queria dormir lá porque existia um bicho-papão. É sempre aqueles terrores noturnos que crianças, né, pequenas têm. Então os pais não levaram muito em conta, né, e insistiram. Então a primeira morte aconteceu, né, no dia seguinte, quando a esposa dele foi acordar a criança, e a criança estava com o rosto muito assustado, né? Então eles chamaram, né, os médicos, os paramédicos, e os paramédicos constataram que a criança morreu de morte súbita, né? E geralmente as mortes súbitas assim acontecem com crianças de menos de 3 anos. O filho dele tinha mais de 3 anos. Eles ficaram muito abalados, mas continuaram. Eles tinham esse filhinho de 3 anos e uma filhinha, se eu não me engano, né, de colo ainda. Então eles se agarraram a essa menina, né, com unhas e dentes, mas quando chegou o período, né, de mudar ela para o quarto, que ela dormia no quarto deles, começou da mesma forma. A menina não queria dormir no quarto, ela ficava apontando todo o tempo o papai, o monstro do armário, e ele não acreditou. E um belo dia aconteceu novamente dessa criança morrer, né? E chamaram os paramédicos, chamaram os legistas, e essa criança morreu com a mesma expressão de susto, né? De pavor. Então, isso abalou muito o casamento deles, né? Mas eles continuaram juntos. Então, assim, a mulher dele insistia muito para que eles tivessem outro filho, e ele relutava, dizendo que não queria mais filhos, mas até que ela engravidou novamente. Então, eles tiveram maior cuidado, a criança não dormia em outro quarto, mas aí, como já tinha passado algum tempo, 3 anos depois da morte da filhinha deles, eles começaram a colocar a criança, né? E então a criança também teve as mesmas terrores noturnos do que os outros 2. Mas o pai ficava muito atento quando ele gritava e sempre corria para o quarto e sempre pegava ele. Então, assim, um belo dia, a esposa dele viajou, né? Foi viajar, foi para casa de parentes porque a mãe ou a tia estava adoentada.
e deixou ele com essa criança. Então ele chegou do trabalho, né, colocou a criança para dormir e foi assistir, né, um jogo de futebol e de beisebol. Então a criança começou a chorar e começou a gritar, chamando por ele desesperadamente, e ele vai e corre em disparada. Quando entra no quarto, ele vê um ser muito estranho, muito monstruoso no canto da sala. E esse monstro, né, olha para ele e dá um grito. Então ele pega, sai correndo, né, dessa casa, né, sai correndo escada abaixo e acaba esquecendo esse filho, né, no quarto. Então ele se dá por conta que ele esqueceu o filho, então ele volta pro quarto. Mas quando ele volta, a criança, né, se encontra morta, com a mesma expressão de terror no rosto, e o monstro, né, o bicho papão, desapareceu do quarto. Então retorna, né, pro consultório, né, e o psicólogo fica bastante interessado por esse caso, mas não acredita, né, pensa que é tudo esquizofrenia dele e pede para que ele vá marcar uma outra consulta, né? Ele fica relutante, dizendo que não, que queria só desabafar e vai embora, né? Mas o psicólogo insiste para ele ir para esse marcar uma nova consulta. Então ele sai. Quando ele sai, ele não encontra a recepcionista lá na recepção e ele volta. Quando ele volta, ele não encontra o psicólogo. Então ele começa a vasculhar, né, o consultório do psicólogo. Aí ele vê uma porta de armário aberta e vê os pés, né, do psicólogo, né, ele deitado no chão. Quando ele se aproxima, ele vê esse monstro, né, esse bicho papão com o rosto, né, desse psicólogo comendo, e ele olha para ele e diz: muito gostoso, gostoso. Nisso, né, o pai, né, começa a urinar nas calças e sai correndo. Então esse é o fim, né, dessa história, desse conto. Então espero que vocês tenham gostado, né, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!